Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 18 de outubro. Conviver no divino querer, o querer humano ascende e o divino desce, como se adquirem as prerrogativas divinas. Minha filha, cada vez que gira em nossas obras e se une aos atos que fez o meu Fiat na criação e redenção para oferecê-los, você dá um passo para o céu e a minha divina vontade dá um passo para a terra. Assim que você sobe, ela desce, e enquanto permanece imensa, se diminui e se encerra em tua alma para repetir junto contigo os teus atos, teus oferecimentos, tuas orações. E nós sentimos que o nosso querer divino roga em ti, sentimos sair de ti seu respiro, sentimos seu batimento, que enquanto bate em nós, ao mesmo tempo bate em ti. Sentimos a potência de nossas obras criadoras, que alinhando-se em torno de nós, rogam com o nosso poder divino que a nossa vontade desça a reinar sobre a terra. Muito mais, porque no que você faz não é uma intrusa ou um indivíduo não ocupando nenhum ofício, não tem nenhum poder, mas sim foi chamada e de modo especial te foi dado o ofício de fazer conhecer nossa divina vontade e de impor que o nosso reino seja constituído em meio à família humana. Eu compreendi que esse giro, né, que está sendo falado aqui, né, em torno do que aconteceu na criação e redenção, é quando nós sentimos passar por algum sofrimento, por exemplo. Quando, por exemplo, acontece uma situação assim da criatura ser humilhada e ao invés dela querer, né, ficar com ódio, ficar com raiva da pessoa que a fez passar por humilhação, dela querer responder na mesma moeda, dela ficar ruminando isso, o que será que eu fiz, por que né, isso me aconteceu, a criatura ela vai oferecer esse acontecimento, né, dessa humilhação para a divina vontade, e ela vai, junto com Jesus, compreender, né, que ela vai, ela está passando por aquilo que Jesus passou quando ele estava na humanidade dele na Terra, né? Ele foi muito humilhado, ele foi muito ofendido, e o que ele fez? Amou, porque ele estava reparando, porque o ato da criatura ali era um ato de uma criatura que, aquela que provocou, né, a humilhação, é uma criatura que vive na vontade humana, egoísta, que não compreende, né, o amor de Deus, que não se preocupa com o próximo, não se preocupa com a alma do próximo, não tem nenhum tipo de sentimento de caridade em relação ao próximo, porque não conhece, não tem intimidade com Jesus. E aquele que vive na divina vontade, tendo esse conhecimento, sabendo que Jesus passou por tudo aquilo e que viver na divina vontade significa Jesus viver em nós, e tudo que ele passa é o que tudo ele passou na criação, na redenção, que são atos que estão sempre em ato de se repetir, que fazem parte do ato único de Deus. E aí a gente oferece para Jesus para a salvação das almas e para
que a vontade divina seja conhecida e reine e domine em meio às criaturas. E quando a gente está passando por essa situação, como esse exemplo da humilhação, e a gente oferece, a gente dá um passo em direção ao céu, né? A gente olha para Jesus e, ao mesmo tempo, a divina vontade desce, porque ela vem, né, reinar na criatura, porque a criatura, ao invés de olhar para si própria, né, o que aconteceu com ela, ficar questionando a vontade humana dela, o que aconteceu, o sentimento dela, ela olha para Jesus e sente o que Jesus sentiu, né, quando ele passou pela humilhação. Então, enquanto a divina vontade ela é imensa, ela permanece imensa, ela se diminui e entra na alma para repetir junto com a pessoa que está passando pela humilhação, né? Aquele ato, aquele oferecimento, aquela oração, né? Que Jesus fazia no momento em que ele estava sendo humilhado. E a divina vontade sente o querer divino rogar em nós, né? Pedir o reino da divina vontade, pedir luz para aquela pessoa que está, né, provocando aquele ato, né, de humilhar a outra criatura. Jesus diz que o que nós fazemos, nós, né, que estamos vivendo a divina vontade, nós não somos como... ele diz que nós não fazemos como um indivíduo que não ocupa nenhum ofício e não tem poder, mas foi chamado de modo especial, né, foi dado um ofício de fazer conhecer a divina vontade. Foi chamado de modo especial e também de impor que o reino da divina vontade se estabeleça, né, em meio às criaturas. Então, essa é a grande diferença entre quem recebeu um ofício da divina vontade e entre quem não recebeu nenhum empenho. Porque quem recebeu um ofício o faz com direito, com liberdade. Por exemplo, o juiz, ele recebeu aquele ofício de ser juiz, então ele vai dar a sentença ali com o direito que ele tem como juiz, né, com a liberdade que ele tem de tomar a decisão, né, na verdade, né, no que é o justo, né, de acordo com a justiça, porque a criatura representa todos aqueles que devem receber o bem, né, e que quer receber por meio do ofício que é dado a ela, né, a pessoa que está sendo ali julgada, ela vai querer receber o bem, né, que é a absolvição, né, se ela for inocente, por meio do ofício que é dado ao juiz de tomar a decisão. A mesma coisa acontece com quem vive na divina vontade, né? Ela recebeu um ofício de divulgar, o ofício de fazer conhecer, o ofício de desejar, de exigir, né, que o reino da divina vontade aconteça, né, de clamar por ele, de pedir por ele. Então, todas as criaturas, né, elas esperam o bem desse ofício que foi dado, né, para aqueles que vivem na divina vontade. Né, o céu, os bem-aventurados do céu esperam esse bem, né, as almas do purgatório esperam esse bem, as almas, né, do passado, do presente, do futuro esperam, né, esse bem que vai vir daqueles que agora estão tomando conhecimento, né, dessas verdades do livro do céu, que estão buscando colocar em prática, que estão, né, nesse mesmo união de desejo, de vontade de que esse reino aconteça.
E Jesus diz, então, não é só você que dá um passo para o céu, mas todos aqueles que conhecerão a minha divina vontade. Né? Então, não é só quem está lendo o livro do céu, que está conhecendo a divina vontade, que vai dar um passo para o céu, mas todos ainda que vão conhecer a divina vontade através, né, dos orvalhos benéficos, através, né, dos frutos que são produzidos pelos atos de quem vive na divina vontade. E a divina vontade descendo por meio de quem vive na divina vontade, farão que a divina vontade reine, o reino da divina vontade aconteça. Por isso, o único meio para obter o reino do Fiat Divino é servir-se de nossas obras para obter um bem tão grande. Então, temos que, né, nos servir das obras que são feitas na divina vontade para obter o reino da divina vontade. Depois continuava seguindo os atos da divina vontade e, tendo chegado ao ponto quando chamou do nada a soberana rainha, detive-me a compreendê-la, toda bela, majestosa. Seus direitos de rainha se estendiam a todas partes. Céu e terra dobravam os joelhos para conhecê-la como imperatriz de todos e de tudo. E eu, do fundo do meu coração, venerava e amava a soberana senhora, e de pequena, qual sou, queria dar um salto sobre seus joelhos maternos para lhe dizer: Mamãe Santa, toda bela tu és, e tal és porque vivestes de vontade divina. Ah, você que a possui, peça-lhe que desça sobre a terra e venha reinar ao meio a seus filhos. Então, esses atos, né, na divina vontade, de conhecer e compreender, né, a majestade, né, os direitos de rainha, da soberana rainha, que é a Virgem Maria, né, que os céus e terra dobravam joelhos, né, para ela, e nós, né, hoje, principalmente, né, conhecendo mais a fundo, né, o livro do céu, conhecendo as outras místicas, né, a Valtorta, aquela que escreveu também o livro falando sobre Nossa Senhora, a mística cidade de Deus, né, nós sabemos, né, quem é a Virgem Maria, né, fazendo os 31 dias com Maria, né, consagrando a nossa vontade, nós vamos, né, conhecendo que ela não é só rainha porque ela é mãe de Deus, ela é rainha porque ela deixou a divina vontade reinar nela, ela permitiu, né, antes de nascer, ela desejou nunca viver um só ato da vontade humana, mas só viver na divina vontade. Por isso, então, que os céus e terra dobraram os joelhos para conhecer como imperatriz de todos e de tudo, porque ela reina sobre tudo, porque a divina vontade reina nela. Então, todos que estavam na terra, né, as criaturas todas, né, o sol, as plantas, os animais, todos vivem na divina vontade, então todos se curvaram perante a soberana Senhora. E hoje, um exemplo de como nós podemos também fazer esses giros, né, nessa, nesse conhecimento, né, sobre a soberana Senhora, que é a Virgem Maria, é quando nós, como a Aline falou ontem na aula, né, que ela estava meditando sobre a, a Santa, sobre a Santa Rita, né, ela falou sobre o silêncio de Maria, né, que demorou para a Aline compreender o que era o silêncio de Maria, né. Ela guardava tudo no coração, ela não podia falar para as pessoas quem ela era de verdade. Ela não podia mostrar para as pessoas que ela tinha o poder de realizar milagres, curas, né? Que ela, abaixo de Deus, ela tinha o mesmo poder que ele, né? De realizar milagres também. E ela fazia isso no ocultamento, né? Ela fazia isso, esses atos, mas sem se aproximar das pessoas, sem as pessoas saberem que foi ela que fez.
porque ela queria que toda a atenção fosse para Jesus, né? Ela não podia aparecer. E os filhos da divina vontade, quando passam em alguma situação assim que precisa guardar um segredo, por exemplo, né? Alguém pede para a gente não contar, como por exemplo, a minha vizinha, a minha amiga, ela está jogando de novo aquele jogo viciante lá do celular, lá que ganha dinheiro, né? Só que ela não me contou isso, né? Mas quem eu fiquei sabendo porque o marido dela contou pro meu marido e o meu marido contou para mim. Só que ele pediu para não contar nada, né? Então eu estou no silêncio de Maria, né? Maria sabia, né? Dos pecados das pessoas, sabiam que as pessoas precisavam, né? De Jesus, né? Mas ela não podia falar nada assim sem que a pessoa manifestasse, né? Então eu fico aguardando o momento em que a minha amiga vai falar nesse assunto, mesmo que não seja dela, que ela fale algum assunto sobre esse jogo, e aí eu vou falar sobre o mal que é estar viciado nesse jogo, mas sem ela perceber que eu estou falando dela. Mas eu vou falar, né, que como a Aline falou, não sei se é nesse jogo mesmo, que uma mulher, por ela estar viciada nesse jogo, nesses jogos de ganhar dinheiro, né, e também tem que aplicar dinheiro, né, para poder ganhar, a funcionária de uma escola usou do documento dos dados pessoais de pais de alunos para fazer empréstimos no nome deles, né, então por causa do vício do jogo, a mulher cometeu, né, um roubo, foi capaz de roubar e ela foi presa, né? Então ela está sofrendo as consequências de se deixar dominar por um jogo, por um vício, né? E isso não isso é uma ofensa a Deus, né? É um pecado, né? Roubar, sendo que a pessoa não precisa, mesmo que precisasse, né? Roubar é pecado, né? Tem que confiar na providência de Deus, que Ele não vai nunca permitir que falte nada para ela se ela tiver fé nele, se ela confiar nele, na providência dele. Então, é nesse sentido, né, que a gente compara, né, a nossa vida com a vida de Nossa Senhora, que a gente vê como ela agia, né, e a gente age da mesma forma, né, no silêncio, no ocultamento, mas quando é necessário, quando surge a oportunidade, como Nossa Senhora muitas vezes falava, né, transbordava, porque ela não conseguia se conter, ela acabava transbordando, né, mas é tudo na divina vontade, né, então quando a gente fala, é porque é Deus que move a nossa boca a falar, né? Jesus dentro de nós que move a nossa boca para falar, porque a gente não pode sufocar, né, a voz de Jesus dentro de nós. Se Ele quer falar, se Ele permite uma situação para a gente falar, nesse caso sobre um vício, né, que é um pecado, né, e a gente tem que falar, né? Então Jesus vai mover uma situação que a gente vai ter que falar, a gente não vai poder se calar, né? Porque a caridade, né? O amor, a alma das criaturas, né? O desejo de fazer as pessoas conhecerem a verdade, né? E amarem a Deus e confiarem nele, na providência dele. Tem que ser falado, tem que ser dito. Enquanto a Luísa girava, né, nesse ato, o adorado Jesus adicionou: minha filha, minha mãe, embora não tivesse sido minha mãe, só porque fez perfeitamente a divina vontade e não conheceu outra vida e viveu na plenitude dela, em virtude do viver sempre do meu fiat, teria possuído todas as prerrogativas divinas. A mesmo teria sido rainha, a mais bela de todas as criaturas, porque onde reina o meu fiat divino, quer dar tudo, não fica com nada. É mais, a ama tanto que, fazendo uso de seus estratagemas amorosos, se esconde, se encolhe na criatura, amando fazer-se dominar por ela. De fato, não foi um dominar o que fez a soberana do céu, do meu querer divino,
que chegou a me fazer conhecer e a me esconder em seu seio? Oh, se todos conhecessem o que sabe fazer e o que pode fazer o meu querer divino, fariam todos os sacrifícios para viver só de minha vontade.